Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim falar sobre dois transtornos do neurodesenvolvimento que afetam bastante crianças e adolescentes. Bom, quais são esses transtornos? O transtorno do espectro autista e o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Vou falar um pouco sobre os dois, a conduta nutricional que a gente deve ter com esses pacientes e também algumas recomendações e orientações. Bom, primeiramente, transtorno do espectro autista. O que é? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta a comunicação, a interação social e o comportamento dessas pessoas. As manifestações, elas devem variar amplamente entre os indivíduos, dependendo do grau de autismo que a pessoa apresente. Então, se a pessoa apresenta um grau muito alto de autismo, ela não vai conseguir, vai ter uma dificuldade imensa de comunicação, vai ter uma dificuldade imensa de interação social e pode ter um comportamento até um pouco mais agressivo. Então, ela tem vários níveis. Então, dependendo do nível, essa comunicação, interação social e o comportamento vão sendo medidos, né? Então, a importância da nutrição no transtorno do espectro autista. Uma alimentação adequada é fundamental para o desenvolvimento e bem-estar das pessoas com transtorno do espectro autista. A nutrição, ela pode ajudar a melhorar a digestão, prevenir deficiências nutricionais e também contribuir para um melhor controle dos sintomas. Quais são as principais recomendações nutricionais? Principalmente alimentos naturais. Incluir frutas frescas, vegetais, cereais integrais, leguminosas, laticínios e proteínas magras na dieta diária. E evitar alimentos processados, ou seja, reduzir o consumo de alimentos industrializados ricos em açúcar, gorduras trans e aditivos químicos. Por que isso? Porque esses alimentos eles podem fazer com que o comportamento desse indivíduo ele se agrave. Então a pessoa pode ficar mais agitada, mais agressiva. Então não é muito bom dar alimentos industrializados para essas crianças. O consumo de ômega 3 ele é essencial para ajudar na função cognitiva. Algumas fontes alimentares são peixes gordurosos, nozes e sementes. Lembrando que peixes gordurosos, a gordura do peixe ela é boa, então ela é rica em ômega 3, então não tem problema. A hidratação adequada, porque normalmente transtorno do espectro autista, ele não tem essa percepção de tô com sede, tô com fome, ele não tem essa percepção. Então, garanta que essa pessoa ela esteja bem hidratada, oferecendo água regularmente ao longo do dia. E suplementação. Em alguns casos, pode ser necessário o uso de suplementos nutricionais, como o zinco, magnésio, o selênio, vitamina A, vitaminas do complexo B, vitamina E, vitamina D e carnitina, que são deficiências comumente encontradas em pacientes com transtorno de espectro autista. Porém, isso deve ser avaliado sob prescrição, realizado sob prescrição, orientação médica, para que não haja toxicidade desses micronutrientes. Quais são os
principais desafios e soluções do transtorno do espectro autista. O primeiro deles é a seletividade alimentar. Muitas crianças com transtorno de espectro autista, eles são muito seletivos com relação à alimentação. Então, você deve oferecer uma variedade de alimentos e incentivar a experimentação de novos sabores e texturas. Porém, muito cuidado. Experimentação de novos sabores e texturas não deve ser só uma vez, duas vezes. Deve ser no mínimo 8 vezes para que essa criança possa se acostumar a experimentar coisas novas. Então, sempre insista que ela experimente coisas novas para que não haja essa seletividade alimentar, que é um problema muito, muito sério. Problemas digestivos. Alguns indivíduos eles podem apresentar problemas gastrointestinais. Para isso, deve-se consultar um nutricionista para ajustar a dieta e melhorar a digestão. E a rotina alimentar também. A rotina alimentar, o paciente com transtorno do espectro autista, ele tem dificuldade de manter uma rotina alimentar. Então, mantenha uma rotina alimentar consistente para ajudar a pessoa a se sentir mais segura e prever os horários das refeições. E do espectro autista é isso. Agora vamos passar para o próximo, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Bom, o que é? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, também chamado como TDAH, é um distúrbio neurobiológico que é crônico, que se manifesta por desatenção, hiperatividade e impulsividade. Esses sintomas geralmente aparecem na infância e podem persistir ao longo da vida. O TDAH ele afeta cerca de 3 a 5% das crianças em idade escolar e é mais comum entre meninos. Porém, meninos, meninas sempre vão ter problemas com relação ao TDAH, mas é mais comum entre os meninos. Bom, quais são as principais alterações do TDAH? A desatenção, que é a dificuldade em manter o foco em atividades escolares ou rotineiras, esquecimento frequente das tarefas do dia a dia e desorganização geral. A hiperatividade, que é a inquietação, dificuldade em permanecer parado e a necessidade constante de se mover. Quando você vê uma criança balançando muito a perna, não prestando atenção na aula, fique atento a isso, porque isso pode ser um sinal de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A impulsividade também é uma das principais características do TDAH, que é o agir rapidamente sem considerar as consequências, interrompendo outros ou tomando decisões arriscadas sem reflexão. E algumas orientações e dicas da alimentação para pacientes com TDAH. Para ajustar e gerenciar os sintomas do TDAH, algumas orientações e dicas de alimentação incluem dieta balanceada, evitar alimentos processados, a hidratação adequada e pequenas refeições frequentes. A dieta balanceada inclui alimentos ricos em nutrientes, como frutas, vegetais, proteínas magras e grãos integrais. Evitar alimentos processados, ou seja, reduzir o consumo de açúcares refinados, corantes artificiais e conservantes,
a hidratação adequada, beber bastante água ao longo do dia e fazer refeições menores e mais frequentes para manter os níveis de energia estáveis. Essas são algumas estratégias que podem ajudar a melhorar o foco e energia, contribuindo para um melhor controle dos sintomas do TDAH. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.